Deputado Carlos Pimenta, é importante a realização dessa audiência pública, até para que haja uma compreensão mais exata do exato significado dessa emenda constitucional. Porque a palavra autonomia, muitas vezes, era incompreendida, né? A autonomia universitária não quer dizer que o reitor da universidade não seja escolhido, porque ele representa o povo, representa o governo, representa também um Estado que é complexo e que é multifacetado. A autonomia da Polícia Federal é nesse limite. A proposta da emenda constitucional, ela diz que essa autonomia será regulada numa lei complementar, terá, portanto, seus limites. O seu exercício é a autonomia profissional. É bom entender que o Supremo Tribunal Federal do Brasil já definiu que as funções chamadas profissionais liberais são liberais no exercício. Um médico, que é Vossa Excelência, que for empregado de uma empresa, não deixa de ser um profissional liberal. Porque a empresa pode dizer, você vai fazer atendimento de determinado tipo, de determinado lugar. Mas a prescrição é sua, a responsabilidade profissional é sua. O erro é seu. Ele não pode dizer, você vai e vai fazer uma cesariana de tal maneira, não pode. Então, a autonomia que está na Constituição, nessa proposta, é autonomia profissional. É profissional, não é alguém de fora que vai dizer como você vai fazer ou deixar de fazer. Mas não é que ele vai fazer o que quiser e der na cabeça. Ele tem que obedecer os limites da lei complementar e terá a sua administração da maneira de escolha, evidentemente, ajustada à maneira que foi definida ali. Portanto, é importante essa audiência pública, para se entender os limites, inclusive, da autonomia administrativa e financeira, porque ele terá que fazer, tal como a universidade que tem autonomia, também obedecer à lei das diretrizes orçamentárias e submeter as normas de execução orçamentária do país. Senhores deputados, senhor presidente, Antônio Carlos Arantes, deputado estadual, deputados e deputadas, eu queria aproveitar aqui, em primeiro lugar, fazer uma saudação aos acontecimentos do PT. No último semana, o Partido dos Trabalhadores fez uma grande consulta à sua base partidária, à sua militância, nesse domingo, com um êxito absoluto, há eleições disputadas, mas ordeiras. Nós temos a escolha dos dirigentes municipais, distritais, tivemos já a escolha dos delegados, que vão se reunir em congresso ainda esse ano, para organização não só dos diretórios, das direções executivas, das presidências e demais membros da executiva nas diversas instâncias, mas, sobretudo, para definir as diretrizes de atuação partidária, mostrando a vitalidade do PT, que foi testada diversas vezes eleitoralmente. Ele mostra, e ainda em todas as pesquisas, continua o partido com maior índice de adesão de todo o país, em termos de pesquisas, as consultas feitas caminham nesse sentido, e, evidentemente, em todo o momento que há uma reflexão nesse sentido, junto com a sua base, com a sua militância, com a sua base social, é um momento também para verificar os erros, os acertos, aquilo que precisa de ser corrigido ou de ser ajustado a cada momento. Nesse sentido, isso cobra também de nós aqui, na bancada parlamentar, aqui de Minas Gerais, aqui da Assembleia Legislativa, também de pensar de uma maneira dinâmica e dentro da nossa postura oposicionista, porém, somos governo em vários estados do país, somos um partido de reflexão nacional, fomos governo até pouco tempo aqui em Minas Gerais, temos, portanto, não só pela razão de representarmos o povo, mas também por essas razões todas, temos que ter um pensamento construtivo dentro da nossa linha ideológica, política ideológica, mas também um pensamento voltado para a busca das soluções. Hoje mesmo teremos, essa tarde aqui, um debate na nossa bancada a respeito do ajuste fiscal necessário que será feito aqui em nosso Estado.
nunca é demais repetir que trata-se de medidas absolutamente necessárias e urgentes. Devemos fazê-la. Devemos, inclusive, expor em torno disso as divergências que, porventura, existirem, e com certeza existem, e são muitas. Mas devemos manter a postura que compete a um partido majoritário no país, em termos de apoio popular, e que é governo em vários estados, foi governo no país durante muito tempo, e espero que voltará a ser também, já a partir das próximas eleições. Já repeti aqui que eu interpretei e reafirmo a intenção, a maneira que recebi a polêmica declaração do secretário, deputado Bilac Pinto, que a crise poderia levar a perda de recursos do Legislativo e no Judiciário, não como uma ameaça, mas como uma constatação. Repito, o que nos ameaça não é o secretário, não é uma declaração. O que nos ameaça é a realidade. A realidade impõe dessa maneira. Quando os recursos não existem, quando eles se exaurem, os cortes, eles existem. Nós devemos, e aqui repito a posição que temos, é saber o que cortar, onde investir e como crescer. Nós temos que, simultaneamente, buscar outras alternativas que não sejam apenas os cortes nos gastos primários, sobretudo os essenciais, e buscar o recurso fácil da privatização. Isso me parece muito limitado. Volto aqui a insistir, temos que pensar os nichos de arrecadação que podem e devem ser buscados para que haja uma inclusão tributária. Existem vários nichos, e disse aqui, sobre o financiamento da Previdência, volto a insistir e vejo com alegria que ganha corpo cada vez maior essa alternativa, para que tenhamos novas formas de financiamento que não signifique apenas cortes de direitos. Se temos que fazer ajustes, que sempre são necessários, como fizemos 2 nos governos federais do PT, fizemos um ajuste previdenciário no governo Lula e um segundo no governo Dilma. E isso tem que ser feito, felizmente tem que ser feito. Mas tem que saber qual ajuste, que ajuste é esse, em que rumo deverá ser feito. Volto a essa tribuna para insistir, temos amplas possibilidades de aumentar a arrecadação com o aumento do emprego formal e com também a instituição da contribuição previdenciária compensatória, para que não onerar a folha de pagamento e, com isso, estimular a contratação do emprego. Defendo, inclusive, presidente, a hipótese de se instituir também, mesmo que paralelamente, um sistema de contribuição, porque isso aumenta a poupança nacional e aumenta o investimento. Porém, não se pode fazer uma cópia cega daquilo que ocorreu no Chile, uma tragédia social que assistiu o nosso ministro da Fazenda, que lá estava, quando foi implantada essa tragédia social, foi a liquidação da Previdência chilena e a substituição por esse arremedo de Previdência Social, que na realidade foi uma privatização e uma liquidação, mais do que uma substituição de um sistema pelo outro. Qualquer sistema de contribuição tem que ter a participação também da contribuição patronal, a participação também da contribuição estatal, que é o sistema que nós elegemos. Nós optamos por ter um país que tem uma rede de proteção social, e temos que buscar e fazer. Temos que ter também investimentos aqui no Estado, buscar formas de crescer de uma maneira saudável, sair da crise é com programas de desenvolvimento. Nós temos que ter esse foco, e não apenas o foco do arroxo, do corte, que leva a uma crise também da economia, o que reduz a arrecadação saudável num círculo vicioso, que resulta numa tragédia social cada vez maior. Portanto, presidente, insisto dessa tribuna, essa Assembleia tem que buscar os caminhos também de ter autonomia, já que tanto falamos de autonomia aqui, de ter uma autonomia de pensamento, para se contrapor àqueles que pensam exclusivamente em privatizar a CEMIG, privatizar a Copasa, mudar a Constituição, coisas que sabemos que não tem eco na população, e não tendo eco na população, não terá eco nessa casa. Não terá. Nós temos o que desfazer de outros investimentos de ativos da CEMIG para investir em nosso Estado, podemos e devemos. Quantos investimentos foram feitos fora do Estado?
por que não desfazer dele para cobrir as metas da CEMIG de investimento aqui em Minas Gerais? Que o façamos, vamos cobrir os nossos déficits aqui, investindo aqui. Nós temos também no setor mineral tanto que fazer. Nós tomamos as medidas aqui acautelatórias contra os desastres ambientais e, sobretudo, os desastres vitais. Mas nós temos que, junto deles, trazer também um sistema de investimento salutar, de atrair o investimento, de fazer uma mineração absolutamente responsável em outros setores. Não é substituir, podemos até buscar a substituição da mineração, que é um sistema que, aparentemente, não sei, deverá se exaurir em algum momento. A tecnologia não garante que é um recurso que se esgotará no futuro. Porém, é o que a gente imagina, que pelo menos a mineração tal como existe hoje uma riqueza, digamos, de médio prazo, talvez longo prazo, mas que fatalmente irá se exaurir. Não é a resposta que a tecnologia tem dado, ela sempre tem dado um salto à frente e recuperado materiais e reaproveitado e buscado novas tecnologias da maneira de torná-las economicamente viáveis e de incorporar novos materiais à nossa vida social e econômica. Porém, nós temos que buscar os caminhos aqui e nós temos que ser proativos. Cabe a essa casa ter uma atitude proativa nesse rumo. Vejo, inclusive, com preocupação, a grande empresa mineradora aqui é uma empresa inidônea, a Vale do Rio Doce, ela tem demonstrado isso. A antiga Vale do Rio Doce, hoje Vale S.A., tem sido um desastre. A lei é clara, essa empresa tem que perder os direitos minerários aqui, ela tem que responder pelo que está fazendo aqui e pelo que está deixando de fazer aqui. Isso também abre um espaço enorme para captação de novos investidores. Esses direitos minerários são do povo, tem que ser colocado a serviço do povo brasileiro, do povo mineiro. Não podemos ficar reféns de uma empresa que, detendo direitos minerários que são públicos, sentar em cima dele, cometer os seus desvarios, enquanto nós estamos aí falando em privatizar. Mas a maior privatização que nós temos que fazer é de pegar os recursos minerais que são nossos e colocar empresas que queiram produzir e produzir de uma maneira responsável. Essa sim, eu não quero estatizar a Vale, eu quero privatizar aquilo que é nosso, privatizar a concessão, as concessões, mantendo a propriedade do povo sobre os nossos recursos minerais. E a empresa Vale que responda por isso, que seja indenizada com a participação proporcional pelos ativos que tem, mas que não continue a ser a gestora daquilo que o nosso Estado tem de mais importante e tão complexo que é a nossa exploração mineral. Porque aqui, diferente de outros lugares, nós temos a exploração mineral que vem imbricada, vem junto com os recursos hídricos, com o patrimônio histórico, com a vida humana, com o nosso patrimônio paisagístico, com as nossas reservas florestais, com as nossas montanhas, com o nosso clima e com o nosso meio ambiente. Por isso temos que ter a gestão de uma gestão republicana, coletiva, com sentimento e visão social. Evidentemente, temos que ter resultado também. E é isso que essa empresa não está proporcionando mais. Temos que buscar estimular o pequeno investidor mineiro próprio, que teria toda a condição de suprir com investimentos de curto prazo, buscar trazer novas parcerias para ter um resultado aqui, sim, de buscar sair da crise econômica de uma maneira positiva, sabendo que muitas vezes tem que ter cortes, muitas vezes tem que fazer ajustes, mas, sobretudo, sabendo que os ajustes só são suportáveis se junto deles vier também propostas corretas de crescimento, de ter um futuro ao nosso alcance, ao nosso ângulo de visão, visando que nós vamos conseguir retomar o rumo do progresso, do investimento social, em saúde, educação, garantindo os direitos dos servidores públicos. Tudo isso é possível se o esforço for feito coletivamente e não tentando mudar uma Constituição, isolando a vontade popular da tomada de decisões. Não, nós precisamos de ter mais participação popular, mais consultas plebiscitárias, mais consultas diretas à população,
para a tomada das decisões. Assim, a opinião pública é parceira, a população é parceira. Todo mundo sabe que em momentos difíceis existem sacrifícios, mas os sacrifícios só são compartilhados se eles são também compreendidos, se eles são partilhados do ponto de vista, se as pessoas sabem que estão fazendo aquilo para ter, no momento seguinte, também os frutos do esforço que estão ajudando a fazer. Fico aqui, portanto, repetindo, até a exaustão que for, presidente, que nós precisamos de assumir de uma maneira corajosa a responsabilidade que temos de representantes do povo. Não temos que esperar nada de governo. O governo que participe enviando as suas propostas, como já enviou. Nós temos propostas que já estão andando aqui na Assembleia Legislativa, vamos apoiá-las, porque são corretas. Porém, nós temos que ter um esforço conjunto maior, mais amplo, mais coletivo. E Minas Gerais tem enorme potencial para isso. Por isso, presidente, fico aqui dizendo que essa gestão tem junto também uma legislatura, que é nossa, que é uma legislatura que vai enfrentar grandes desafios, que terá um grande papel histórico, ou poderá passar na lateral dos acontecimentos. Vejo o esforço que o presidente Agostinho já tem feito, louvo a iniciativa que tem tido de trazer para aqui o debate de todas as secretarias, de fazer proposições de demandas junto ao governo federal. Mas urge também que complementemos tudo isso com um esforço próprio de elaboração e com um esforço próprio de buscar soluções e não cobrar de outras esferas de poder. O que é necessário, é útil, é um dever, mas é insuficiente. Por isso, mais uma vez, chamo a atenção dos meus pares aqui na casa para que juntos possamos construir aquilo que a população cobra de todos, a construção de um futuro muito melhor para Minas Gerais.